Esse vídeo aqui vai ser um aprofundamento da crítica que eu fiz do meu vídeo das 100 melhores abordagens da psicologia, em que, no meu top 100, o behaviorismo radical ficou na última posição. Várias pessoas ficaram incomodadas, e se questionando por que o behaviorismo radical ficou nessa última posição. E eu resolvi trazer um pouquinho, uma fala do Skinner, um texto do Skinner, pra gente trabalhar, para eu apresentar de maneira um pouco mais precisa qual é o meu problema com o behaviorismo radical. Então, começando pelos prolegômenos, vamos fazer os disclaimers necessários. Primeira coisa é que a grande questão aqui é um problema com o behaviorismo radical. Então, a análise de comportamento aplicada, ou então a análise de comportamento experimental, não são objeto de crítica. O objeto de crítica aqui é especificamente a linguagem que o Skinner está utilizando para construir as bases filosóficas da sua teoria e as bases filosóficas em si, sobretudo a noção do que é ciência, do que é empirismo e etc. Ok? Vou fazer o seguinte, vou partir aqui para a leitura do trecho, e depois eu faço os comentários. Tem um avião passando, eu não sei se isso vai atrapalhar na gravação ou não. Vou fingir que vocês não estão escutando. Então, abro aspas. No que podemos chamar de uma visão pré-científica, e não utilizo o termo aqui de forma pejorativa, o comportamento de alguém é, no mínimo em alguma medida, uma realização sua. Ele é livre e responsável, em sentido jurídico. Já na visão da ciência, e essa palavra não está sendo usada aqui em sentido honorífico, seu comportamento não passa de genética mais ambiente. Nenhum ponto de vista pode ser provado, mas é da natureza do pensamento científico que as evidências que pesam para o segundo lado devem ser mais consideradas. Quanto mais sabe-se sobre o ambiente, menos credibilidade é dada para a autonomia do sujeito. Então, o que eu queria fazer aqui? Eu vou basicamente reler esse mesmo trecho, só que agora desvelando ele das construções falaciosas aqui. Então, dito de maneira bem direta, qual que é o argumento do Skinner aqui? No que podemos chamar da opinião de todo mundo que não sou eu, que eu vou definir como uma visão pré-científica, o sujeito é livre, pelo menos em alguma medida, e ele pode ser legalmente responsabilizável pelos seus atos, no mínimo em alguma medida. Já, na minha opinião, o comportamento não passa de genética mais ambiente. Eu sei que nenhum desses dois pontos de vista podem ser provados. Porém, quem está certo sou eu. A minha opinião é mais legal. Esse é o argumento aqui. Tá? Então, se você quiser ir no trecho original, porque essa daqui é uma tradução minha, tá no capítulo de valores, no Mito da Liberdade. Se você for pegar o original em inglês, o nome do livro é outro, mas o capítulo é o mesmo. Esse aqui é o primeiro parágrafo do capítulo de valores. Qual que é a sacada aqui? Eu quero trabalhar duas questões principais. A primeira é como o Skinner usa conceitos e o problema que envolve isso, no realismo conceitual do Skinner, porque ele deveria ser um nominalista, até para seguir os próprios pressupostos filosóficos, mas não é. E o segundo problema é a noção do que é ciência, mas mais especificamente do que é empirismo dentro do behaviorismo radical. Então, como vocês podem notar, isso daqui é lixo, Aqui não tem argumento nenhum, basicamente, A única coisa que parece um pouquinho com o argumento é esse aqui que tá no final, eu vou adereçar daqui a pouco, mas basicamente ele só tá falando, meus críticos são bobos e feios, eu sou muito legal, portanto eu tô correto, apesar de não conseguir provar o meu ponto de vista. Ponto. Mas qual que é a sacada? E por que eu escolhi esse trecho? Porque o Skinner faz isso o tempo todo. Essa daqui não é uma instância única, em que ele vai fingir que tá argumentando alguma coisa, mas não tem nada por trás. O tempo inteiro ele usa da linguagem e de definições muito mal feitas, inclusive, que parecem elegantes à primeira vista, O arcabouço conceitual da análise de comportamento parece elegante, até você começar a olhar um pouquinho para as bases e por que foi utilizado os conceitos que foram utilizados. E aí você começa a notar que o uso da linguagem pelo Skinner é bastante problemático. Qual que é o problema aqui? Ele define o pensamento dele como sendo científico e o pensamento dos críticos, que é basicamente o consenso de toda a história da humanidade, como sendo pré-científico. Até aí, não tem problema. Você pode definir a palavra mais ou menos do jeito que você quiser. Aonde que o problema acontece? Quando, depois de definir o pensamento dele como científico, o único argumento que ele tem, e leiam o Mito da Liberdade, esse é basicamente o argumento central do livro. Porque eu defini a minha opinião como sendo ciência, e ciência é verdade, eu não preciso nem provar nada. Eu já estou certo
de antemão. Então, o problema nem é que ele define o ponto de vista dele como sendo científico. Isso é problemático, mas nem tanto. O problema é que ele equaliza ciência com verdade e que ele não dá nenhuma justificativa do porquê que o pensamento dele é científico e o outro não. Nem dá nenhuma justificativa, para além de estética e topologia, do porquê que ciência é igual à verdade, ou porquê que a ciência é melhor do que o pré-científico. Bizarro. E vamos olhar para o que mais parece um argumento, que é essa partezinha aqui do final, que é: quanto mais sabe-se sobre o ambiente, menos credibilidade é dada para a autonomia do sujeito. Isso é uma falácia muito comum, inclusive. Porque o que acontece? Isso foi muito comum, inclusive, na história da neuropsicologia, ou da genética. As pessoas elas começaram a descobrir um pouquinho sobre genética e, à medida em que a gente foi estudando um pouquinho mais de genética, a gente foi conhecendo um pouco mais e explicando uma parte maior do fenômeno a partir da genética. Significa que, e aqui tá certo, o salto lógico não chegou ainda. Na medida em que eu conheço mais sobre genética, por exemplo, ou que eu conheço mais sobre ciência ambiental, maior é o meu poder de previsão utilizando essas ferramentas. Qual que é o problema? É um salto lógico dizer que a totalidade do fenômeno, portanto, é explicada assim. Então, tem várias condições, por exemplo, que o poder explicativo do fator genético é 10%. Ou seja, a genética explica 10% da condição que aquele indivíduo tem. Qual que é o problema? Se eu olho para como é a construção do conhecimento, olha, a gente não sabia nada de genética, então isso explicava zero. Agora, a gente entende um pouquinho mais de genética e aí a gente consegue explicar um pouquinho mais do fenômeno, então a gente consegue explicar 2%, esse é o poder explicativo da genética, mas passa-se uma década e a gente consegue explicar 4%, passa-se outra década e a gente consegue explicar 8%. Qual que é a sacada? Eu concluí que tudo é genética e eu só preciso de esperar mais décadas, é obviamente uma falácia. Não tem nada no que eu acabei de descrever que chega à conclusão de que tudo é genética. Senão, literalmente, qualquer domínio do conhecimento que marginalmente aumenta o seu poder explicativo a respeito de algum fenômeno seria a explicação total desse fenômeno. Qual que é a sacada aqui? É possível que exista um limite. Até porque o pensamento pré-científico só está dizendo que em alguma medida existe liberdade. Ou seja, que tem algo que não é só genética mais ambiente. E você pegar fenômenos muito específicos, em condições muito específicas que você consegue explicar, e derivar disso que toda a humanidade perde o livre-arbítrio, é má filosofia e está muito longe de ser ciência. Porque observe o que o Skinner está fazendo. Ele está pegando o comportamento de animais muito específicos, alguns ratinhos, comportamentos muito específicos da cambalhota, e ele está concluindo alguma coisa sobre toda a gama de comportamentos de seres humanos. Isto é bizarro, bizarro. E, inclusive, na época do Skinner, as primeiras comprovações de que o que ele está fazendo é picaretagem vieram dos etólogos. Então, quem são os etólogos? São basicamente as pessoas de biologia que vão ficar vivendo o Animal Planet na vida real, vão ficar lá observando macaquinhos. E aí, qual que é a sacada? O Skinner está pegando esse primata, colocando ele no laboratório, setando todas as condições, olhando para comportamentos muito específicos, conseguindo explicar alguns desses comportamentos muito específicos, mas ele não está interessado em nada nos primatas. E essa é a diferença do etólogo para o analista do comportamento. O etólogo, ele trabalha do ponto de vista empírico. O analista do comportamento trabalha com fanfics, Para usar um termo um pouco mais técnico, ele é um racionalista e não um empirista. Porque o que é empírico não é você colocar as coisas no laboratório e construir uma estética científica. O empirismo, e aí eu vou usar a definição do James no início do pragmatismo, página 7, eu acho, é estar confortável próximo aos fatos, em contraste com aquele sujeito que está muito mais confortável nas suas ideias, nas suas construções, nas suas fanfics. Então, o etólogo, esse sim está interessado, ou pelo menos um pouco mais interessado, neste primata. Ele está observando esse primata no ambiente dele, anotando esses comportamentos. O analista do comportamento ele não está nem aí para o primata. O que ele está a fim de entender é a construção dele do que é comportamento, que é um racionalismo barato. Esse é o problema do Skinner e é por isso que ele é minha última recomendação para quem está querendo aprender psicologia. De novo, isso não significa que análise experimental do comportamento, análise do comportamento aplicada, TCC, são problemáticas e são clínicas horríveis. Só estou falando que o fundamento filosófico que embasa, e a noção de ciência que embasa o behaviorismo radical são problemáticos. Problemáticos, assim, são veneno para quem está começando a aprender psicologia. Porque afasta essas pessoas do que realmente é uma psicologia científica, uma psicologia empírica, e coloca essas pessoas para fazer punhetação mental.
a partir de conceitos completamente abstratos e muito pobremente definidos. Eu não peguei esse trecho não, mas eu quase peguei esse trecho. Eu resolvi pegar do Mito da Liberdade, mas a definição do que é controle no Skinner, ela é muito engraçada, porque ele dá uma definição que não tem nada a ver com a definição corrente na linguagem, simplesmente para passar um ponto de vista político dele. O tempo inteiro o Skinner está jogando com definições para enganar o leitor. E isso não me parece ser uma coisa que ele faz sem querer. Me parece ser algo muito, muito bem entendido. Até porque é muito engraçado. O Skinner, ele cita o William James, mas não tem nada de pragmático na obra dele. É apenas fanfic e racionalismo. Ele cita o empirismo, mas não tem nada de empírico na obra dele. Então, o problema todo da constituição filosófica dessa abordagem, né, e da consequência que ela teve na produção de psicologia nos anos seguintes, é justamente afastar as pessoas do que é psicologia de verdade. Então, é por isso que eu não recomendo, para quem é intelectualmente curioso, começar ou se ancorar no behaviorismo radical. Essa é mais ou menos a construção. Inclusive, se vocês quiserem saber um pouquinho mais do que é boa psicologia, ou pelo menos, né, do que é uma posição mais empírica com relação à psicologia, eu vou fazer construções assim, né, de leitura, mais ligadas a Deleuze e Jung nos próximos vídeos. Então, se vocês animarem, né, deem uma olhada nesses vídeos e comparem um pouquinho o que é o arcabouço filosófico que sustenta o behaviorismo radical e, digamos, o arcabouço filosófico que sustenta a noção do que é ciência do Deleuze. Eu acho que basta você entender para poder comparar as duas coisas, e comparando as duas coisas fica muito claro o que é ciência de verdade e quem que está produzindo fanfic. Ok? Então, espero que tenha ficado claro, né? Inclusive, me avisem aí se vocês gostaram desse formato, né? Com a câmera deitada. Não estou mais gravando com a câmera frontal do celular. E, enfim, se vocês quiserem, inclusive, comentar, criticar aqui nos comentários ou no meu privado, esse aqui foi um vídeo que surgiu do incômodo de uma das pessoas com o vídeo passado, né? O vídeo sobre a tier list das 100 melhores abordagens. Então, saibam que eu estou a fim de discutir, debater, né? Enfim, transmitir conhecimento de um jeito um pouquinho diferente do que eu fiz nos últimos anos. Então, estou bastante aberto, espero que vocês também estejam. Espero que vocês estejam animados, inclusive, para as leituras, porque eu vou esgarçar essa estrutura de ensino.